Olá, olá, 29 de novembro de 2019. Confira agora as principais notícias desta sexta-feira. Black Friday começa com expectativa de aumento nas vendas. Confira no Bom Dia os cuidados na hora de ir às compras para aproveitar as promoções. Governadores da Amazônia Legal anunciam criação de programa para redução de gases poluentes. E avisam, ajuda internacional é fundamental para ações na região. Em Imperatriz, número de pessoas com AIDS são revelados e cidade se prepara para a campanha Dezembro Vermelho. Em Caxias, a audiência trata da preservação da bacia do Rio Itapecuru. E ainda, está chegando a hora da abertura oficial do Natal de Todos 2019. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um excelente dia para você que nos acompanha aqui na capital e também no interior do estado. Estamos começando o nosso Bom Dia. Nossa equipe está pronta, reunida, preparada para levar muita informação para você. E você aí está preparado para mais um dia? É hora de se encher de esperança. Hoje é sexta-feira, até que enfim, né, gente? Chegou a hora de dar um tempo no final de semana e você nos acompanha em todo o estado com as principais notícias desta sexta-feira. E tem muita informação mesmo para você nesta sexta-feira. Sexta-feira diferenciada, né? Sexta-feira de Black Friday, o comércio comemora porque há uma expectativa grande de vendas que deve se confirmar, cerca de 4% o aumento das vendas comparado com o mesmo período do ano passado, mas é preciso ter cuidado para não cair em armadilhas. As vitrines anunciando as promoções acabam se tornando uma tentação para os consumidores. Só que a Black Friday aqui no Brasil ainda é alvo de muita suspeita. Dona Maria, por exemplo, não percebeu muita diferença nos preços, não. Porque eu já olhei, tá tudo o mesmo valor, praticamente. Praticamente nada mudou. Nada. Né? O jeito vai ser esperar um pouco mais? Acho que talvez sim mesmo, né? Eu vou ver, amanhã ainda vou tentar ainda, viu? Já Dona Rosilda está fazendo até planos sobre o que pretende comprar nesta sexta-feira. Vou comprar, eu tenho que ir meia-noite lá para esperar na fila. Eu estou precisando, Precisando do quê, por exemplo? Liquidificador, ventilador, essas coisas mais baratas. A Black Friday, que já é uma tradição nos Estados Unidos, principalmente na última década, tem se tornado uma data muito esperada pelos brasileiros. A expectativa é que só nesse ano, as compras realizadas nessas 24 horas movimentem quase 4 bilhões de reais. A Black Friday, nessa 10ª edição aqui no Brasil, a expectativa é muito grande. A pesquisa mostra que 91% também dessa população que tem intenções de ir às compras agora na Black Friday, ela vai estar pesquisando e o lojista é interessante estar bem preparado porque o consumidor está mais consciente, tem feito pesquisas e 39% da pesquisa apontam que o consumidor, dentro dessa pesquisa, só vai comprar se ele realmente tiver condições vantajosas para efetuar a negociação. Apesar do anúncio de várias ofertas atrativas, muita gente deve adquirir produtos nessa Black Friday de uma outra maneira. É que uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que mais de 60% dos consumidores devem realizar as compras pela internet. O consumidor que vai fazer essas compras online, ele tem que trabalhar sempre com aquela alerta máxima com relação aos sites que ele está acessando e as ofertas se realmente são capazes. Olhar, tem todo um arcabouço de segurança por trás desses sites, eles têm que buscar todos eles para não vir a ter um problema no futuro. Para aqueles consumidores compulsivos, é importante lembrar que entre o final de 2019 e começo de 2020 serão muitos gastos, compromissos a serem honrados. Por esta razão, muito cuidado com a possibilidade de endividamento. Nessa época de fim de ano, tem o 13º, mas em janeiro tem muitas despesas e as famílias têm que estar realmente preocupadas, principalmente a parte de escolas, livros. É um gasto, quem tem criança na idade escolar, então tem um gasto muito grande, a pessoa tem que se preparar para isso. É claro que também tem que aproveitar algumas vantagens que são realmente boas, mas se a pessoa tiver dívida, tem que primeiro pagar suas dívidas. O que sobrar é que então vai destinar para fazer essas aquisições.
São 7h mais 4 minutos, não perca a hora, 7h04. Governadores que compõem o consórcio da Amazônia Legal assinaram ontem a Carta de São Luís. O documento contém propostas para o desenvolvimento sustentável da região, como a criação de um programa para a redução de gases poluentes. Eles também reafirmaram a necessidade de buscar recursos externos para ações na região. O encontro entre os governadores da Amazônia Legal contou com a participação dos 9 estados. Nesta quinta-feira, o grupo discutiu sobre o desenvolvimento sustentável e traçou uma linha de intervenção para a redução das temperaturas e as mudanças climáticas. O governador do Maranhão chamou o Fórum de Discussões, que está na 19ª edição, como um fator de convergência dos estados que fazem parte da Amazônia com o governo federal. Então, a síntese principal desse documento que nós ofertamos é essa convergência entre os estados da Amazônia e o governo federal, que é o nosso objetivo, mediante uma intervenção conjunta na COP25 e nós possamos efetivamente avançar. Esse é um tema que nasce na convenção realizada no Rio de Janeiro em 1992 e 2020 é um ano vital para que nós possamos concretizar essas metas de redução da temperatura. O presidente do Consórcio Interestadual do Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, durante o evento, disse que o planejamento estratégico da proposta de desenvolvimento vem sendo feito em 4 eixos. Esse compromisso a gente tem tido na individualidade de cada território e no conjunto formado pela Amazônia Legal, seja dialogando e articulando com o governo federal ou com a comunidade internacional. Então, isto é muito importante falar. Igualmente, nós estamos também colocando um peso importante na agenda administrativa. Então, hoje vocês podem comunicar aqueles que interessados for e o consórcio tomou a decisão de fazer a sua primeira compra corporativas na área da saúde, mas já com sugestões na área de tecnologia e futuramente também na área de segurança pública. Nesta quinta-feira também foi assinada a Carta São Luís, que contém as medidas prioritárias quando se trata da Amazônia. Essas propostas devem ser apresentadas no COP25, que vai acontecer na Espanha em dezembro. A carta contém compromissos como valorização do patrimônio ambiental e ações em favor dos povos da Amazônia. Nós consigamos reduzir a emissão de gases de efeito estufa, por isso contribuir com as metas do Acordo de Paris atinentes à redução da temperatura, reverter o processo de aquecimento climático que o mundo atravessa e queremos naturalmente que esse esforço já feito pela população da Amazônia seja reconhecido. Nós já temos e houve a voz uníssona de todos os governadores no sentido de que nós já fazemos muito. Durante o evento, um acordo assinado entre o Maranhão e o Tocantins estabeleceu a construção de uma ponte que vai ligar os municípios de Filadélfia e Carolina. Nesta sexta-feira, os governadores voltarão a se reunir para visitar o porto do Itaqui. Vale lembrar que o estado do Maranhão tem 65 municípios que estão dentro da região reconhecida como Amazônia Legal. E como foi dito na reportagem, haverá uma visita agora pela manhã ao Porto do Itaqui. Essa visita faz parte da programação de um outro fórum, é o de governadores do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento do Brasil Central. O Eduardo Ericeira tem outras informações para nós sobre essa visita agora no Porto do Itaqui. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos. Pois é, Adalberto, Maranhão muito em pauta, um grupo importante aí de estados que compõem a Amazônia Legal e aí inclui o estado do Maranhão. Essa reunião que teve, que a repórter Nice Ribeiro mostrou aí na reportagem, hoje mais uma importante reunião, na verdade essas reuniões que já acontecem desde ontem, envolvendo secretários de planejamento e da fazenda também dos estados que compõem o outro consórcio também muito importante para o país, que é o Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento do Brasil Central. Tiveram reuniões ontem envolvendo também os governadores, mas principalmente com projeções importantes para os secretários aí da Fazenda e de Planejamento desses estados que compõem esse consórcio interestadual para o desenvolvimento do Brasil Central. E hoje os governadores voltam a se reunir, como você disse, Adalberto, na programação, inclusive, aí na pauta aí de diálogos, de debates, também uma visita ao Porto do Itaqui, que é um dos portos que mais cresce, que é muito importante, tem uma importância estratégica para o estado do Maranhão e, claro, para todo o país, para todo o Brasil. Esse consórcio interestadual para o desenvolvimento do Brasil Central, que é composto
previsto, além do estado do Maranhão, também pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e do Distrito Federal. Como eu disse, na manhã desta sexta-feira, os governadores desses estados voltam a se reunir, inclusive o governador aqui do Maranhão, Flávio Dino, para debater estratégias, projetos para esse consórcio, os estados que compõem esse consórcio e também para a escolha de um outro presidente desse consórcio. Lembrando que atualmente quem preside esse consórcio é o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Todo ano há uma mudança de comando, vai ser eleito um novo presidente para o consórcio interestadual para o desenvolvimento do Brasil Central. Na pauta aí também de discussões envolvendo os governadores também inclui projetos como compras compartilhadas de medicamentos, mercado comum, concurso de projetos, turismo integrado, consórcio saúde, consórcio global e prêmio de jornalismo do consórcio Brasil Central. Aí são alguns temas que serão debatidos também entre os governadores. Às 10h15 da manhã está prevista hoje uma entrevista coletiva no Porto do Itaqui, aqui na capital São Luís, no Distrito Industrial aqui da capital maranhense, uma coletiva à imprensa às 10h15 da manhã pelos governadores que compõem esse consórcio. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta participando aqui do nosso Bom Dia. Olha, domingo é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Imperatriz foram divulgados dados sobre casos confirmados da doença e a cidade se prepara para a campanha que acontece durante todo o mês de dezembro. Segundo dados do programa IST-AIDS de Imperatriz, entre o ano de 1985 até o mês de outubro de 2019, foram notificados 1.847 casos em Imperatriz e cidades da região. A pessoa ela pode adquirir o vírus e não desenvolver a doença AIDS. Então, até 2014, todos os casos eram notificados como AIDS. Depois de 2014, todos os casos eles já têm essa diferenciação. Em Imperatriz, o Complexo de Saúde realiza testes rápidos para HIV, média que varia entre 30 e 40 procedimentos diariamente. A prevenção ainda é a melhor saída. Aqui em Imperatriz, as ações de combate à AIDS serão intensificadas no mês de dezembro com uma campanha que começa no dia 1º. Serão realizadas blitz educativas, capacitação de profissionais da saúde e testagens rápidas em públicos específicos. Vale sempre a gente ressaltar para a população sobre a prevenção, sobre a importância de ter uma relação sexual protegida, ter uma relação sexual segura. O Dezembro Vermelho tem o dia 1º como o Dia Mundial de Combate à AIDS. Pois é, como a gente falou, esse será o tema de uma campanha que vai se estender durante todo o mês de dezembro, em todo o país. Domingo, na Feirinha da Cidade, aqui na capital, uma ação está prevista. E na segunda-feira, aqui no Bom Dia, nós vamos entrevistar o coordenador municipal de IST-AIDS de São Luís, Wendel Alencar. Portanto, não perca a entrevista na segunda, aqui no Bom Dia, sobre o assunto. Gestores e técnicos ambientais se reuniram em Caxias para discutir questões relacionadas à bacia do rio Itapecuru, uma bacia extremamente importante para o nosso estado. O objetivo é formar um comitê estratégico para monitorar e pensar políticas de preservação do rio que abastece mais de 50 municípios do estado. Essa foi a última audiência antes da criação do Comitê Técnico da Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru, iniciativa da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Ele parte para a finalização de um processo que é um anseio de mais de 40 anos, de muitos caxienses e de todos aqueles que habitam as margens do rio Itapecuru. O plano de formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru tem como base a resolução de número 027 de 10 de abril de 2017. O objetivo é criar mecanismos para gerenciar de forma mais sustentável os recursos hídricos daquele que é considerado uma grande riqueza do estado do Maranhão. Rio que possui cerca de 1.500 quilômetros de extensão e percorre mais de 57 municípios maranhenses. Daí a importância de políticas públicas e recursos financeiros para implementar ações necessárias à sua revitalização. Esse é um primeiro passo para que nós possamos fazer uma boa gestão das águas aqui na região de Itapecuru. Aqui nós estamos finalizando esse grande trabalho, espero que nós possamos conseguir grandes resultados e nossos gestores políticos possam trazer recursos para Caxias para que nós possamos resolver o problema
tão falado midiaticamente, que é o Riacho do Ponte, e muito mais. Nós saímos da situação de pré-comitê, vamos para o processo de reconhecimento e direção provisória para a criação definitiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru. Importantes passos esses, viu? A Bacia do Itapecuru é extremamente importante para o nosso estado, para o Maranhão inteiro, não só ali para aquela região dos Cocais. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15, não perca a hora. Confira agora o nosso giro de notícias. Trabalhadores da iniciativa privada que ainda não receberam a primeira parcela do 13º salário receberão a metade do abono de fim de ano nesta sexta-feira. Por lei, o pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro, mas como a data cairá num sábado, o depósito será antecipado em um dia. A segunda parte deverá ser paga pelos empregadores até o dia 20 de dezembro. A primeira metade do 13º salário é paga sem descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, ou seja, o valor é equivalente a 50% da remuneração bruta. Segundo dados do IBGE, coletados por meio da Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil, dentre as unidades da federação, o Maranhão é o que possui menor expectativa de vida, com 71,1. A Tábua de Mortalidade para o Brasil 2018 apresenta as expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos. Os dados são usados como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo dos aposentados, pelo regime geral da Previdência Social. Acontece amanhã em São Luís o dia D contra o sarampo. As vacinas serão distribuídas em todas as unidades de saúde até meio-dia. No período da tarde, as doses da vacina estarão em 3 shoppings da capital. A ideia da Secretaria Municipal de Saúde é intensificar as ações para a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo, voltada para o público de 20 a 29 anos de idade. Entre as ações, além de ofertar as vacinas, nas 65 unidades de saúde, os postos de vacinação estarão funcionando até 8 da noite. Doses da vacina também estão sendo levadas para universidades de São Luís. No próximo bloco, o Silvan Alves vem aí para falar, entre outros assuntos, sobre a condenação do assassino do jornalista Décio Sá. E mais, laudo fundamental para a inserção de pessoas no mercado de trabalho vai ser disponibilizado de forma gratuita amanhã em uma ação aqui na capital. São 7 horas e 17 minutos, nós voltamos já já. São 7 horas e mais 20 minutos, não perca a hora, 7h20. Um casal foi vítima de agressão dentro da própria casa após a invasão de 3 criminosos. O caso aconteceu na madrugada, na região metropolitana de São Luís. Nesta quinta-feira, um dia após o crime, as vítimas fizeram o reconhecimento dos bandidos que participaram do assalto. O trio foi autuado em flagrante na delegacia do Maiobão. Já invadiram já sabendo que tinha alguém, tanto que quando eles entraram no quarto, eles foram pedindo a chave do carro, celular, dinheiro. Inclusive eles levaram cartão, levaram uma quantia em R$50 que a gente tinha na carteira, levaram a habilitação do meu esposo, levaram televisão. O assalto aconteceu na madrugada de quarta-feira, por volta de 3h30 da manhã, em uma casa no bairro do Rio São João, em uma das margens da estrada de Ribamar. 3 bandidos, todos fortemente armados, invadiram a casa. Passaram cerca de 40 minutos entre agressões verbais e físicas às vítimas. Chegaram com pontapés, derrubaram a porta da sala, derrubaram a porta do meu quarto e adentraram no meu quarto. Aí foram aquelas agressões físicas, verbais, e levaram a chave do meu carro, levaram tudo dentro de casa, como sempre, né? Foi a terceira vez que o casal foi assaltado da mesma forma, tendo a casa invadida por bandidos. Fora o prejuízo financeiro, ficam os transtornos emocionais. Eu, inclusive, estou com medo de voltar lá, dá para pegar uma roupa. Tive que dormir ontem na casa da minha sogra, porque... dormi e acordava com medo. Nós vamos se mudar, nós vamos deixar lá ao tempo acabar lá, porque não dá mais não para morar na casa não. Não dá porque eles mesmo podem voltar para matar, fazer coisa pior. E eu tenho um filho de 5 anos de idade. A polícia ressalta que tem prendido boa parte das quadrilhas especializadas em assaltos a residências e que o número de casos até diminuiu,
mas ainda estão fora da normalidade. A polícia orienta que é preciso ter cuidado com as moradias, ainda mais neste período de fim de ano. Deixar a casa devidamente fechada, né? Em condições de segurança, e se tiver condições de outros meios tecnológicos de proteção da residência, de contratar profissionais e, se possível, até não deixar a casa abandonada. Mas a gente vê que só isso não basta, uma vez que essa residência estava cheia de pessoas. E assim mesmo eles foram audaciosos e fizeram o roubo. Comigo, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, a você, bom dia a todos. Ontem, Silvan, em Vitorino Freire, tivemos mais um assalto a banco? Foi um arrombamento. Os bandidos entraram pela parte dos fundos, fizeram um buraco na parede e conseguiram chegar até o cofre. O detalhe é que eles não conseguiram, né? Devido ao monitoramento, a empresa de vigilância foi acionada, informou a polícia e eles não conseguiram. Ainda queimaram a lateral do cofre com maçarico, eles estavam tentando abrir, olha lá os vestígios aí nas imagens. Da tentativa deles em abrir o cofre com maçarico, não conseguiram, porque a polícia foi acionada devido a esse monitoramento e eles acabaram tendo que fugir. Ninguém foi preso, as imagens das câmeras de segurança, apesar deles terem cortado os cabos de transmissão das câmeras, mas imagens ali que foram localizadas pela polícia nas proximidades estão ajudando na localização e identificação desses indivíduos aí. Não conseguiram levar o dinheiro. Não conseguiram levar, Não né? conseguiram. Silvan, o Jonathan de Souza Silva, assassino confesso do jornalista Décio Sá, foi condenado, Silvan? Ele foi julgado lá no fórum lá da cidade de Santo Inês, numa sessão do Tribunal do Júri Popular, e ele levou 22 anos de cadeia. Foi um duplo homicídio que ele praticou, isso em dia 12 de outubro de 2010, um povoado lá de Santa Inês. Ele se desentendeu, havia um jogo de bilharina lá, ele apostou uma partida lá de bilharina com essas duas pessoas no valor de R$5. Aí ele se desentendeu, perdeu o jogo, não quis pagar a aposta, e aí depois ele pegou um revólver e executou as duas pessoas, cada uma com um tiro na cabeça. Ele, né, na época, usava o nome de Leandro da Conceição. Tanto Adalberto, que só depois que ele foi preso aqui, pela morte do jornalista Décio Sá, que ele foi reconhecido lá em Santo Inês como sendo o Jonathan que havia matado essas duas pessoas lá em Santo Inês. E aí daí para cá, por isso é que agora que o processo avançou e agora que ele foi submetido à sessão do Tribunal do Júri Popular. Já há 27 anos do caso do Décio, mais 22 agora pelo duplo assassinato dessas duas pessoas aí, e tem mais 5 processos que ele responde na justiça e que deve ser julgado ainda dentro dos próximos anos. Obrigado, Silvan. Bom final de semana. Ok, bom final de semana, Roberto. A você e a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, o Bandeira 2, aqui na TV Difusora. 2 maranhenses vítimas do trabalho escravo vão ter suas histórias reais contadas em um documentário. A produção também chama a atenção para um outro problema, o trabalho infantil. Sebastião e Gildásio, 2 trabalhadores maranhenses com histórias em comum que eles preferiam esquecer. O lugar que a gente ficava não era um lugar suficiente para a gente ficar, porque às vezes era um tempo, sempre eles gostam de fazer as limpezas nas fazendas, como eu trabalho em fazenda. Aí sempre é um período do inverno e aí não tem casa. Aí só uma lona que eles botam e quando venta ou então enche d'água, aí às vezes caía em cima da gente. E aí não era um lugar adequado para a gente estar, mas como a precisão obrigava, a gente tinha que ficar. No momento que nós chegamos lá, que a gente teve que comprar todo o material de trabalho, né, o local também onde a gente se hospedava era um local de situação muito degradante. A gente às vezes tinha que dormir até mesmo junto com os porcos, né? E tomar água dos córregos onde os gados defecavam dentro, né? E a gente também tomava banho e acabava também bebendo e utilizando aquela água na comida também. Eles foram resgatados de situações análogas à de escravidão em fazendas no Maranhão e no Pará. Os depoimentos deles fazem parte do documentário Precisão, que mostra a realidade de muitas famílias no estado, que ainda é o maior fornecedor de mão de obra escrava do país, segundo o Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Algumas instituições da sociedade civil identificaram então esses trabalhadores escravos que foram resgatados. E a partir disso, num planejamento que a gente fez, a gente pensou, por que não
a gente levar para a sociedade como um todo a história de vida deles. As pessoas precisam saber que esse é um problema que não é um problema da época do Brasil colonial, mas é um problema que persiste ainda hoje, no ano de 2019. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 73% das vítimas resgatadas no país trabalhavam no setor agropecuário, 53% eram negros ou pardos, 31% analfabetos. E dos 10 municípios brasileiros com maior número de vítimas, 5 são maranhenses. Dos estados brasileiros, o Maranhão é o primeiro no ranking de aliciamento de trabalhadores por trabalho escravo, tanto em outras unidades da federação como aqui. E uma das razões para isso é exatamente as desigualdades sociais. A desigualdade está na fonte disso. Essa é uma ação importante porque foca territorialmente e articula uma rede de secretarias e de órgãos públicos na área de educação, saúde, prevenção e de produção e renda. O documentário de 18 minutos também tem o objetivo de chamar a atenção para um outro problema, o trabalho infantil, que tem ligação direta com o análogo à escravidão. E esse documentário tem por objetivo exatamente conscientizar a sociedade, porque, como já foi dito aqui, o trabalhador escravo hoje ele foi vítima do trabalho infantil no passado. E nós, combatendo o trabalho escravo, também vamos combater o trabalho infantil, porque esse trabalhador vai poder dar condições para o trabalho, para os seus filhos estudarem e não serem vítimas dessa situação. Então nós temos que educar esses trabalhadores, dar escola digna e decente para nossas crianças, implementar políticas públicas. E só assim nós vamos conseguir combater o trabalho escravo. São 7 horas e 29 minutos, 7h29. O Maranhão possui quase 4.000 vagas de trabalho para pessoas com deficiência. Uma das dificuldades encontradas por elas é conseguir, de forma correta, segura e gratuita, um documento obrigatório para preencher essas vagas, o laudo caracterizador. Mas uma ação prevista para amanhã aqui na capital deve mudar essa realidade. Quem tem mais detalhes nos explica como vai funcionar. O Eduardo Ericeira está, inclusive, ao lado de uma entrevistada. Eduardo. Pois é, Adalberto, é um documento de extrema importância e não só a questão desse documento, vai ter também encaminhamento já para, pode ser de repente para uma oportunidade de emprego, já esse encaminhamento para tirar dúvidas, quer dizer, uma grande programação organizada para este sábado aqui na capital São Luís. Quem vai nos passar mais detalhes é a Léa Cristina, que é auditora fiscal do trabalho aqui no estado do Maranhão. Léa, fala pra gente, vai ter também a emissão desse documento, que é o laudo caracterizador, que é importante, a pessoa portadora de deficiência precisa para ocupar uma vaga de trabalho, mas vão ter outras ações também dentro dessa programação, não é isso? Muito bom dia a você. Muito bom dia, obrigada pela atenção. Realmente, amanhã vai ser um dia especial, né, para a Superintendência Regional do Trabalho e 15 entidades e órgãos que estão inseridos nessa ação social de valorização dos direitos humanos da pessoa com deficiência para o seu ingresso no mercado de trabalho. No Brasil, são 46 milhões de pessoas com deficiência e 27 milhões estão aptas a ingressar no mercado de trabalho. Por isso, esse nosso esforço conjunto de levarmos as pessoas com deficiência ao encontro dos profissionais de saúde para que o laudo caracterizador da deficiência, que é um documento obrigatório na apresentação da inserção na vaga do trabalho. Às vezes existe aquela possibilidade só do laudo médico, o trabalhador, aquela pessoa que está em busca de emprego, leva um laudo médico, mas não basta, não é isso? Pois é, o laudo médico ele é importante, mas não é suficiente para a questão da caracterização e do dimensionamento da dificuldade que aquela pessoa tem, ou a dificuldade visual, a dificuldade motora. Então, ele vai realmente fazer uma gradação dos impedimentos que essa pessoa sofre e isso dará assim, uma maior segurança para o empregador na hora de admiti-lo na vaga de trabalho. Você falou em 47 milhões de pessoas com deficiência, 27 milhões aptas ao trabalho. Como é que estão esses números aqui no estado do Maranhão, na capital São Luís? Olha, é bom que se diga também o grande esforço do Ministério da Economia através da Secretaria do Trabalho. Em 2018 foram 11 mil ações fiscais que incluíram 47 mil pessoas com deficiência. Aqui no Maranhão, nós temos um potencial de 7 mil vagas e apenas 3 milhões e 400 estão 3.400. 3.400 estão regularizadas. Em São Luís, nós temos um potencial de 4 mil vagas e apenas 2 mil estão
estão ativas. Né? Então, mais da metade ainda a serem ocupadas. Né? Então é um trabalho que nós temos que fazer junto ao empresariado, junto à sociedade, de sensibilização, de promoção dos direitos humanos e na valorização desses nossos irmãos brasileiros que têm condições, têm capacidade, têm habilidades para o trabalho. Nesse ponto aí nós consideramos que a educação, a qualificação também é fundamental e, portanto, nós estamos também em conjunto com as secretarias estaduais, tanto do Estado quanto do município, a Secretaria de Direitos Humanos, a SEDPOP, Secretaria de Trabalho, a Secretaria, inclusive, Municipal de Saúde, que vai nos dar um importante apoio, porque as pessoas com deficiência visual, após aquela triagem inicial, desde que seja necessária, elas serão encaminhadas para a Secretaria de Município da Saúde. Então, é uma ação conjunta, tanto com vocês também aqui, dando esse apoio e levando essa informação à população, que é muito importante. Só para reforçar o convite, então, qual o local, o horário que a pessoa pode ir? É amanhã, 30 de novembro de 2019, no Selma do Renascença, na área das clínicas, das 9 às 16 horas. Lá nós estaremos juntos com os profissionais de saúde, com os representantes das entidades, tirando dúvidas, promovendo mesmo, né, a capacidade da pessoa com deficiência de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Ok, obrigado pela entrevista, Léa Cristina. Então tá aí o convite feito, importante, principalmente para as pessoas direcionadas aí, as pessoas com deficiência que possam aí participar, quem está inclusive em busca de emprego, alguma vaga de trabalho. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, nossa entrevistada também. Parabéns pela superintendência, pela iniciativa. Um documento extremamente importante que nem todo mundo, infelizmente, tem acesso aí, a não ser em ações como essa, né? Obrigado. São 7 horas e mais 34 minutos. É hora de conferir como é que fica o tempo para esta sexta-feira. Hoje é sexta, será que vai chover aqui na capital? Chuvisco já vem chegando há alguns dias, né? São Luís hoje com o céu parcialmente nublado, com predomínio de bom tempo. Olha a mínima, 26, a máxima 30 graus. Em Imperatriz vai esquentar um pouquinho mais. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mínima de 24, máxima de 32 graus. Mais quente ainda em Caxias. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve, a mínima 22. Agora, a máxima prevista, 36 graus, sensação térmica ultrapassando aí os 40 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o Labinética Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Em Codó, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco, mínima de 23, máxima de 37 graus. Em Carolina, céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em Carolina, hein? Mínima de 22, máxima de 30 graus. E nos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, hein? Céu parcialmente nublado, com predomínio de bom tempo. Que legal, vai dar para passear ali nas lagoas, enfim, todos os passeios aí lá em Barreirinhas, mínima de 26, máxima de 32 graus. Hoje é sexta-feira, então a gente traz também para você a tábua de marés. Na madrugada, 3h18, maré baixa, você vê aí? Às 9h17, maré alta com 5,6 metros. Às 3h29 da tarde, maré baixa novamente com menos de 1 metro. Às 21 horas e 27 minutos, 5,8 metros, quase 6 metros aí de maré. Na última maré desta sexta-feira, às 21 horas e 27 minutos. São 7h36 agora e no próximo bloco foi aberto ontem o maior festival de música independente do país, o BR 135. A gente vai ver como é que foi. E mais, tudo pronto para abertura amanhã do Natal de Todos 2019. No estúdio do Bom Dia eu recebo o secretário de Cultura do Estado para falar mais, dar mais detalhes dessa vasta programação que só começa, que amanhã apenas começa, mas segue por todo o mês aí de dezembro. São 7 horas e 36 minutos. Nós voltamos já já. São 7 horas e mais 40 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. De volta agora para falar de política. Comigo, John Coutrinho. John, bom dia para você. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, anulando a inelegibilidade do governador Flávio Dino e Márcio Gerri também, já que havia essa decisão a ser tomada? Isso, referente a 2016, eleições municipais de Coroatá, né? A coligação da adversária do governador Flávio Dino, que foi derrotada, entrou com esse pedido
e a juíza de primeiro grau de Coroatá declarou inelegíveis, né, tanto o governador Flávio Dino e, na época, o candidato a deputado federal Márcio Gerri. Além, pediu a cassação também do prefeito de Coroatá e do vice. E essa decisão foi tomada pela juíza Anelisa, né, de Coroatá, e ontem o pleno do Tribunal Regional Eleitoral julgou e anulou, reformou a sentença, a decisão da juíza Anelisa. O que eles alegaram? O relator, né, concordou com o parecer do Ministério Público Eleitoral, né, em favor tanto do governador Flávio Dino quanto do Márcio Gerri, em favor dos recursos que eles foram interpostos, aliás, e ele na decisão dele, o juiz, né, disse que a juíza anexou um vídeo, que não, de repente anexou um vídeo ali no processo, que não deu ali a oportunidade de defesa para o governador Flávio Dino. Esse vídeo, segundo ela, caracterizava, portanto, abuso de poder econômico. Ou seja, o que a juíza alegou na decisão, proferiu na decisão? Que houve abuso de poder econômico através do programa Mais Asfalto em Coroatá em 2016, nas eleições daquele ano. E ontem, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral, relator o juiz Júlio César Prazeres, entendeu que não, né, que na verdade ali foi apenas uma parceria política administrativa, entre a Prefeitura e o Governo do Estado e, portanto, anulou aí essa sentença dada em primeiro grau pela juíza de Coroatá. O que acontece agora, Adalberto? Pode-se recorrer à coligação da adversária, pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, dessa decisão, mas como foi uma decisão unânime ontem de todo o pleno do TRE, dificilmente será, né, aí o TSE deve tomar uma decisão desfavorável a que já o TRE, a Corte aqui eleitoral, já foi proferida, já tomou a decisão. Ô João, o deputado Eduardo Braide se filia hoje ao Podemos? Marcado para as 15 horas hoje no hotel aqui da capital, a filiação do deputado Eduardo Braide ao Podemos. Enfim, né, ele se filia ao Podemos já vislumbrando uma candidatura a prefeito de São Luís. Esperada aí a Renata Abreu, que é a presidente nacional aí do Podemos, nesse ato de filiação, e também alguns partidos políticos. O Eduardo Braide hoje já tem praticamente o PL, que é o deputado Josmar Maranhãozinho, o PEN Patriotas também deve marchar com ele, né? O Avante é uma possibilidade também, e o PSD também, que ele conversa. Então, Eduardo Braide se filia hoje e ele disse que vai para o Podemos porque ele quer independência política. Ou seja, ele vai para um partido que dê independência política na votação ali, como ele é deputado na Câmara Federal e também aqui no estado do Maranhão. E falando em filiações também, Adalberto, amanhã ocorre o encontro do PSDB. O PSDB na capital, no estado do Maranhão, comandado pelo senador Roberto Rocha, e amanhã haverá esse encontro também aí, né, de membros tucanos aqui em São Luís, comandado aí pela cúpula tucana com o senador Roberto Rocha, e também já trabalhando as eleições para a Prefeitura do Capital. Ainda não tem o nome apresentado. Muito se fala no deputado Wellington, mas até agora a direção do PSDB nunca se pronunciou em relação à candidatura própria em São Luís. Obrigado, John. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira. John Coutry, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vai ser aberto amanhã o Natal do Maranhão, no centro histórico da capital. Eduardo Ericeira está lá e tem detalhes para nós dessa programação. A gente tem inclusive imagens, né, Eduardo, do ano passado, foi muito bonito. Pois é, Adalberto, praças e ruas, né, no centro histórico de São Luís, aí já ganham forma na decoração natalina. Na verdade, são vários pontos da cidade. Uma atenção especial para o centro histórico aqui da capital maranhense. Programação oficial sendo aberta amanhã, neste sábado, dia 30, mês de dezembro. As pessoas vão poder visitar todo o centro histórico da capital. E já na abertura, o ponto alto será a chegada do Papai Noel, prevista para as 17h30, em frente ao Palácio dos Leões, na Praça Dom Pedro II. A agenda conta ainda com fogos de artifício, apresentações culturais, espetáculo teatral e também o Videomap, uma atração aí à parte, já esperada pelo público, que já acontece há alguns anos. Tem as imagens em frente ali na fachada do Palácio dos Leões, uma atração à parte que as pessoas adoram para tirar foto, para registrar, fazer algum registro, é bem bacana. O Natal do Maranhão, realizado pelo Governo do Estado e também pela Prefeitura de São Luís, prossegue até o dia 29 de dezembro, em cerimônia na área externa do Palácio dos Leões. A partir das 17 horas, vai ter a apresentação do grupo de coral Jovem Adventista, o Videomap também, a partir de amanhã, sábado, dia 30 de novembro, enfeitando a fachada do Palácio do Governo com imagens que remetem à música, cultura e história do Maranhão.
Tem também a chegada do Papai Noel, como eu disse, às 17h30. Completando a programação de abertura do Natal do Maranhão, a partir das 18h30 tem na Casa do Papai Noel, na Rua da Estrela, também no Centro Histórico, a apresentação da banda de fanfarra Soldadinhos de Chumbo e também a apresentação de corais. Tem também um palco que foi montado em frente ao Tribunal de Justiça, também na Praça Deodoro vai ter programação, uma programação descentralizada, não só no Centro Histórico de São Luís, mas em todo o centro da capital, claro, com concentração maior da programação no Centro Histórico da cidade, que já está com as bandeirinhas, iluminação, decoração natalina. É um período bem bacana e, claro, vai atrair muitas pessoas aqui de São Luís, os dovicenses, também maranhenses e turistas que vierem visitar a capital maranhense. A gente volta com você no estúdio Adalberto, desejando uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana a todos. Obrigado, Eduardo. Bom final de semana para você também. Aqui no estúdio eu converso agora com o secretário de Cultura do Estado, Anderson Lindoso, sobre o Natal do Maranhão. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui conversando, ainda mais falando de Natal, que é um momento especial para a gente, especial para o governo, especial para todo mundo. Bom, e já aguardado todo ano, né? É impressionante como que a cada ano as pessoas, cresce o número de pessoas que se deslocam até o centro da cidade. Como é que o senhor observa essa reocupação dessa área histórica da cidade, nessa parceria agora entre o governo e a prefeitura? O nosso centro é um lugar maravilhoso, não precisa de muita coisa para apaixonar quem o visita. E o nosso centro é onde começou a nossa história, onde começou o estado do Maranhão. E é importante que a gente ocupe aquele local novamente, que ele seja ocupado por mais pessoas, que as pessoas voltem a atravessar as pontes para visitar o nosso centro e viver aquela efervescência cultural que lá tem. É um grande museu a céu aberto, que tem no patrimônio histórico, tanto o patrimônio físico como o patrimônio material, a sua alma, a sua vivência, né? E o Natal, ele é um momento interessante onde nós fazemos com que essa vida, esse momento natalino, as tradições natalinas se misturem com as nossas tradições locais para a gente poder fazer grandes espetáculos para o maranhense, para o dovicense e para o turista que venha nos visitar. Estou vendo que a programação é bem diversificada para atender públicos de diversas faixas etárias, né? Por exemplo, as crianças na Praça Benedito Leite, haverá também ali no Coreto uma atração, contação de histórias, enfim. Então, a preocupação é levar a família inteira para a região? Exatamente. O Natal é um momento familiar. E o governo do estado fez uma programação voltada para todas as idades, para que todo mundo se sinta confortável, se sinta atraído, possa ter momentos de lazer de forma gratuita e momentos mágicos, porque o Natal também remete a essa questão mágica, a voltar a ser criança, as próprias crianças. Então, é uma programação com muitas luzes, muito artista maranhense, muita contação de história, muita poesia, muita música, algo que já é tradicional do Maranhão. É importante também ressaltar que esse trabalho é conjunto entre várias secretarias, não é? E aí, que informações o senhor tem da Secretaria de Turismo no sentido da expectativa também do setor para que a gente tenha um maior número de visitantes esse ano, né? Já que essa programação é para todos, né? Para aqueles que aqui residem e aqueles que nos visitam também. Exatamente. Isso é uma programação que ela faz parte do nosso programa, nosso centro, que pretende revitalizar e na verdade, dar mais vida, que o centro já tem a vida própria, mas dá mais vida, trazer mais pessoas ao nosso centro. Programação em parceria da Secretaria das Cidades, comandado pelo secretário Rubem Júnior, da Secretaria de Turismo, e o secretário Catulé, ele já nos mostrou um grande entusiasmo para que a gente possa trazer cada vez mais turistas. Isso já vem acontecendo, a ocupação hoteleira ela vem crescendo durante esse período, e como o ano passado foi um ano maravilhoso, com o Natal muito bonito, a tendência é que esse ano nós tenhamos números maiores, tanto com relação à ocupação hoteleira como à economia local, por conta do número de visitantes que deve crescer. Eu observei que no começo, no primeiro ano dessa programação especial no Centro Histórico, havia uma concentração ali em frente ao Palácio dos Leões. Claro que o videomap é lá naquele local, mas observando a programação desse ano, eu percebi a preocupação de descentralizar o público e diversificar a programação, atendendo outros pontos da cidade, como, por exemplo, a Praça Deodoro. Exatamente, como a parceria importante com o município de São Luís, com a Prefeitura Municipal de São Luís, a gente conseguiu descentralizar, levar para a Praça Deodoro, para a biblioteca, para a Rua Portugal, ali na Praia Grande, de modo a ocupar o máximo possível o centro, dar mais oportunidades para que o maranhense, o turista, conheça um pouco mais da nossa cidade e também dar oportunidade para que a gente possa gerar renda, fazer com que a economia gire e a gente tenha pessoas ganhando também com esse momento importante da programação do ano do Estado da Prefeitura. Há uma programação também específica aqui, esse ano o Espaço Árvore Cantante, como é que vai funcionar? Exatamente, todos os dias nós temos uma árvore de Natal
que antes, quando não tiver apresentação, ela é uma árvore normal, mas depois ela vira e se transforma num grande palco para que os nossos artistas de corais eles possam se apresentar e abrilhantar ainda mais a nossa programação. Essa programação movimenta também toda a cadeia do campo da produção cultural aqui no estado? Exatamente. A gente pretende, com essa programação que foi feita, atender o máximo das linguagens culturais existentes. Então, nós teremos muito coral, bandas, teatro, intérpretes de poesia, enfim, dá oportunidade para que todo mundo tenha esse palco e tenha desse palco uma forma de mostrar o seu trabalho, mostrar a sua produção, algo que é feito durante o ano inteiro e no Natal em especial tem essa vocação, essa missão de agradar e de dar essa esperança de renovação, o clima natalino para as famílias maranhenses. O Natal ainda não chegou, mas a gente é obrigado a perguntar aqui sobre o Réveillon. O que é possível esperar, o que está previsto aí nessa programação oficial? Nós teremos uma programação boa do Réveillon. Nós começaremos a divulgar lá a partir da semana que vem com artistas nacionais, locais, prestigiando e mantendo a mesma forma que foi feito do ano passado, buscando crescer mais para atender cada vez mais o público da cidade de São Luís, do Maranhão inteiro e os turistas que vêm nos visitar. Já dá para adiantar alguma atração do Réveillon? Nós teremos atrações locais, a Daniela Mercury vem para também abrilhantar o nosso momento, fazer com que a gente tenha um Réveillon melhor, maior, que a gente possa agradar a todos os públicos do Maranhão e assim a gente possa ter um ano de 2020 com mais esperança e que a gente possa ter mais força para lutar contra essa crise que nós estamos vivendo a nível nacional. 2019 foi um ano difícil, temos que celebrar, chegar até aqui, né? E esperar que o ano que vem seja melhor. Exatamente, a esperança nunca pode faltar, nós temos esperança, temos que ter fé e o Natal é justamente isso e o Réveillon com essa renovação, essa virada do ano para que em 2020 a gente possa superar e continuar com o Maranhão nesse caminho de vitória, que a gente possa fazer com que o Maranhão possa crescer cada vez mais. Obrigado, secretário, pela entrevista. Um Feliz Natal aí. Feliz Natal, obrigado. Convido a todos para visitar a nossa Vila Natalina. Amanhã, então, confirmando o horário? Amanhã, 5 da tarde. Amanhã, a partir das 5 da tarde, fazemos a abertura. Obrigado. Bom, agora a gente muda de assunto, a gente vai falar de esporte. Daqui a pouco a gente fala de futebol, mas antes, em Imperatriz, uma atleta foi recebida com festa depois de representar muito bem o Maranhão na Paralimpíada Escolar da Juventude, em São Paulo. De pequeno, a Ana Carolina tem só o tamanho mesmo, viu? Ela é especialista em provas de velocidade. Na última competição, ela voltou para casa com 3 medalhas. Ela participou da Paralimpíada Escolar da Juventude, realizada lá em São Paulo, onde conquistou uma medalha de ouro no salto e 2 de prata. Minha professora que descobriu que eu corria muito bem, ela me chamou. Aí participei uma vez em São Luís, mas não passei. Aí essa vez tentei de novo, aí fui para São Paulo. E é bom. A Carol, como gosta de ser chamada, tem 15 anos, estuda o 9º ano e tem uma deficiência intelectual, que foi diagnosticada quando ela tinha 6 anos de idade. Pela deficiência dela, para ela se envolver com as outras crianças, fica bom demais. E pelos professores também, né, que lutaram muito para ela fazer um esporte que ela não fazia. E eles foram botando em degrau até saber qual era o esporte que ela se adaptava. Aí foi que chegou no atletismo. Além de São Paulo, a atleta é também campeã em Imperatriz em todas as provas que disputou nos Jogos Escolares. A professora que a acompanha, Elci Rodrigues, destaca a importância do incentivo ao esporte na vida dos alunos. Vendo que ela tinha velocidade aliado à resistência, eu coloquei ela nas provas mais curtas. Não é fácil, o processo é delicado, porque você tem que testar em várias coisas, mas eu descobri que ela é velocista, então ela foi nesse pensamento. Não só aqui em Imperatriz ela ganhou medalha, mas em São Luís ela foi assim espetacular. Que legal, sucesso, parabéns aí, atleta, não é? Nós vamos falar agora de futebol, porque a partir de amanhã serão conhecidos os finalistas da Copa FMF. Domingo, 3h30 da tarde, no Estádio Pinheirão, Juventude e Pinheiro vão se enfrentar. No jogo de ida, o Pinheiro venceu por 3-1 e agora pode se classificar para a final com um simples empate ou ainda se perder por até 1 gol de diferença. Na outra semifinal, Maranhão e Santa Quitéria se enfrentam. No jogo de ida, o MAC venceu por 1-0 e por isso joga agora por um empate para garantir a presença na final da competição, que vale vaga para o brasileiro da Série D do ano que vem para estar ao lado do Motoclube. A partida entre MAC e Santa Quitéria acontece amanhã, 3h30 da tarde, no Estádio Castelão.
Tá na hora do nosso Guia Cultural. Confira as melhores dicas para o fim de semana. Olá, enfim é sexta-feira e eu tô chegando agora com as dicas para você curtir o final de semana. E hoje no Bar do Porto, na Rua Trapiche, no Centro Histórico de São Luís, tem muito reggae roots com a banda Yasolds e sons de vários DJs. Começa a partir das 8 horas e a entrada é franca. O Festival BR 135 volta a agitar o Centro Histórico de São Luís. A festa vai reunir artistas como Edgar, Céu, Xenia França, Potiguara Bardo, A Tocha, entre outros. O BR acontece hoje e amanhã nas praças Maria Aragão e Gonçalves Dias. A CDL vai levar o Papai Noel e sua caravana para o Centro Comercial de São Luís. Amanhã, a partir das 10 horas, será o lançamento oficial do Natal. A programação tem início na Praça do Panteão, onde o cortejo natalino se concentra e segue por toda a Rua Grande, para animar os consumidores, ao som de músicas natalinas executada pela Banda do Bom Menino. Essas foram as dicas de hoje. Eu volto semana que vem com muito mais. Até lá! Valeu, Alexandre Pimenta. São 7 horas e 57 minutos. Foi aberto ontem na capital o maior festival de música independente do país, o BR 135. Um festival que valoriza a diversidade. Com artistas maranhenses e vários convidados, o BR 135 abriu mais uma edição com apresentações de tambor de crioula. Até o próximo sábado, o público vai poder acompanhar shows na Praça Maria Aragão. O festival BR 135 ele tem uma importância fundamental para garantir o acesso à cultura. É um festival que é realizado em praça pública, que fomenta e incentiva a produção local, cultural local, dá incentivo para os artistas produzirem, pensarem nos shows como espetáculos, para apresentar para o público. Romero Ferro veio de Pernambuco pela primeira vez ao festival. Para ele é uma boa oportunidade de trocar experiências com outros artistas e novos públicos. O BR 135 é o festival de música independente mais importante do Maranhão e é um palco para trocas, é um palco para diálogos, é um palco para discussão, é um palco para você assistir coisas novas, artistas novos. Eu não vejo pontos negativos em se ter um festival de música independente em uma capital e ainda mais essa capital sendo São Luís. Já na Praça Gonçalves Dias, o espaço foi reservado para a música eletrônica. Um festival para todos os gostos e públicos também. Eu gosto muito de cultura, aprecio a cultura do Maranhão, tambor de crioula principalmente, até porque faz parte das nossas raízes. Então não tem coisa melhor do que prestigiar esse festival tão maravilhoso, é tudo de bom. É isso aí, lá na Praça Maria Aragão tem atrações a partir de 6h30 da tarde de hoje, hein, gente? Entre elas o Boi da Liberdade, Pretunando, Orquestra Maranhense de Reggae e show com a banda baiana A Tocha. Tudo isso na programação de hoje, mas o festival se encerra somente amanhã. Bom dia, está terminando. Para você, uma ótima sexta-feira. A gente se encontra na segunda, 7 da manhã. Outras notícias você confere no nosso portal 610. Vem aí o primeiro impacto. Segunda, a gente vai falar de IST AIDS aqui no programa, nessa segunda-feira, abrindo aí esse dezembro vermelho. Tchau, tchau. Até segunda.